Amados irmãos, hoje é dia 12 de junho, celebramos a festa de São João de São Fecundino. Quem é São João ou de São Fecundo? São João, ele era espanhol, nasceu no século XV e morreu no século XV. Ele teve uma vida mais ou menos de 60 e poucos anos. Ele foi sacerdote, entrou para a ordem dos eremitas de Santo Agostinho e foi cônego da cidade de Burgos. O que caracterizou a sua vida de santidade foi sua grande devoção à Santa Missa e o dom maravilhoso que ele tinha de pregar e convencer as pessoas através da sua pregação. É lógico, não só através da sua pregação, mas principalmente através da sua vida, do seu testemunho cristão. Esse santo tem uma grande devoção na Espanha. Aqui no Brasil talvez seja desconhecido ou ignorado, principalmente depois da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, onde ele foi, de um certo modo, totalmente apagado das comemorações do calendário. Mas nós conservamos na missa de sempre a memória desse santo homem, esse santo sacerdote cônego eremita de Santo Agostinho, da cidade de Burgos, que era oriundo, nasceu na cidade de São Fecundo, na Espanha. Vejam como os santos, eles sempre existiram na igreja. A começar pelo santo principal, o santo dos santos, nosso Senhor Jesus Cristo. E é ele o nosso modelo. Os santos seguiram o modelo de Jesus. Vejam o que diz as leituras de hoje. Hoje, a primeira leitura que nós ouvimos foi tirada da Epístola de São Paulo aos Coríntios. A primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 9 a 14. Diz esse trecho da leitura da primeira aos Coríntios: Irmãos, fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Significa dar em espetáculo, ou seja, fomos colocados em evidência. Expectacule significa olhar, observar, tanto que em francês, óculos é espectáculo, ou seja, aquilo pelo qual você observa, aquilo pelo qual você vê. Então, um espetáculo hoje tem um significado de entretenimento, de show. Mas, no sentido bíblico, aqui empregado por São Paulo, a palavra espetáculo é aquilo que se pode ver, aquilo que se pode observar. Então ele diz que nós, os cristãos, fomos colocados como espetáculo ao mundo, ou seja, para que o mundo nos veja, aos anjos, também os anjos, e aos homens, os homens em geral. Nós, nécios, por causa de Cristo. O que significa nécio? Nécio é sinônimo de idiota. Nécio quer dizer nexio, aquele que não tem conhecimento. É a pessoa estúpida, né? A pessoa que não tem conhecimento, que nega o conhecimento. Shire quer dizer conhecer, né é negação. Nécio é aquele que não tem conhecimento, ou seja, o ignorante. Nós, nécios, por causa de Cristo, ou seja, somos considerados idiotas, estúpidos, sem ciência, sem conhecimento, por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até agora sofremos a fome, isso São Paulo falando dele. Até agora sofremos a fome, a sede e a nudez. Somos maltratados, não temos morada certa, olha, e esgotamos a trabalhar com as nossas próprias mãos. Vejam bem, o apóstolo, ele não vivia em bem-estar, ele não vivia em palácios, em casas confortáveis, ele não tinha
prazeres materiais, conforto, luxo. O apóstolo, ele relata que é a sua vida. Até agora sofremos a fome, ele passava fome. Ele passava fome. Sede, às vezes não tinham o que beber. E a nudez, faltava-lhe roupa. Passava quase como um indigente. Somos maltratados, ou seja, as pessoas os desprezavam, eram indesejados, eram persona não grata. Não temos morada certa. Ele não tinha onde morar. Assim como Jesus, que disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. São Paulo não tinha morada certa. Onde ele morava? Não tinha morada, não tinha paradeiro. Ele estava sempre em peregrinação na sua missão pelas cidades ao redor do mar Mediterrâneo, que era o mundo de então. Não temos morada certa. E esgotamos a trabalhar com as nossas próprias mãos. Ele não vivia, digamos assim, no bem bom. Ele não vivia de rendas, de rendimentos, de aplicações. Mas naquela época não existia sim. Existiam os especuladores, aqueles cambistas, de venda e troca de animais, de novilhos. Ele não vivia disso. Ele vivia das próprias mãos, do trabalho de suas mãos. São Paulo era artesão. Ele ficou 2 anos, se não me engano, em Éfeso, trabalhando como artesão para se sustentar e sustentar a comunidade onde ele vivia. E quando ele viajava, passava necessidades, as comunidades cristãs que ele fundava se juntavam, se cotizavam para ajudá-lo, dar dinheiro para ele poder se sustentar. Porque ele não tinha como fazer as suas peças de tecelão, porque ele fazia toldos, cabanas. E ele não tinha como, não tinha freguesia, não tinha os seus artefatos, o seu material de trabalho, o fuso, etc. Então ele vivia como um verdadeiro indigente, passando necessidades, e ele vivia do trabalho de suas mãos. Vejam como os sacerdotes de hoje, na sua maioria, não vivem 1/10 de como vivia São Paulo. E nem querem viver, Nem querem viver. Ele continua: amaldiçoam-nos, ou seja, em vez das pessoas abençoá-los, amaldiçoavam. E nós os bendizemos, nós os abençoamos. É aquela história que eu sempre falo. Se a pessoa nos amaldiçoa, nos persegue, vamos abençoá-los. Vamos dar em troca a bênção. Blasfemam contra nós, olha, insultos. E pedimos por eles, Se as pessoas nos insultam, vamos pedir a Deus por eles, perdoando-nos, dando força. Até esta altura temos sido considerados a escória do mundo e o rebotalho de toda a gente, ou seja, a escória, gentalha, Gentalha, Ele é considerado como gente de 2ª, 3ª categoria. É assim que nós somos considerados. Nós cristãos, às vezes nós sacerdotes também, pessoas que querem viver uma vida séria de austeridade, até dentro da própria igreja, pelos falsos irmãos, falsos pastores, por pessoas que querem usar da igreja, dos recursos da igreja, dos prédios da igreja para ter uma vida light, uma vida de bem-estar, com plano de saúde, seguro-saúde, carrão, casa paroquial muito bem construída, casa religiosa toda bem equipada, com ar-condicionado central, com não sei o quê. Não é nada disso. E Deus não pediu nada disso. São Paulo nos dá o exemplo. Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas para vos prevenir, como filhos caríssimos que sois em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é motivo de vergonha ou de humilhação você ser pobre, de verdade, não é retoricamente, não é de uma forma retórica, de uma forma idílica,
de uma forma lírica. Ah, eu fiz voto de pobreza, mas está apegado às coisas do mundo, ao luxo, ao bem-estar. Isso se torna uma coisa chamada hipocrisia. Se você é pobre, tem que ser pobre mesmo. Viver em situação, quase que, não digo de indigência, mas se for necessário até. Existem pessoas ao nosso redor que vivem em situação de miséria, se não próximo à miséria. E às vezes nós nos servimos daqueles dons, daquelas ajudas dessas pessoas miseráveis para sustentar o nosso luxo. Infelizmente, o que nós vemos é muitas pessoas humildes e pobres que às vezes ganham uma pensão de um salário mínimo, que colaboram com certos institutos que vêm na televisão, nessas TVs católicas, que ficam o dia inteiro pedindo contribuição, o dia inteiro pedindo dinheiro, o dia inteiro pedindo isso, pedindo aquilo, dinheiro. E essas pessoas humildes dão às vezes até o que não poderia dar. E mandam para lá e veem aqueles que pedem no luxo, viajando pela Europa, visitando os santuários marianos, que é caro, uma viagem dessa é caríssima. Não só a passagem, mas às vezes o transporte, o movimento, a locomoção, a estadia, porque tudo é pago. Tudo é pago. E quem que paga? Ele não. Ele não é magnata do petróleo, não é empresário, não é dono de redes de lojas, não. Quem paga é o povo, as pessoas pobres, humildes, que financiam esse luxo, esse tipo de aberração. Então nós temos que parar com isso de uma vez por todas. Tudo tem que ser empregado, todo o recurso da igreja tem que ser empregado para a evangelização, para a catequese e para a ajuda aos irmãos necessitados. Às vezes nós vemos aí em certas dioceses, às vezes até instituições religiosas, às vezes tem aquela paróquia pobrezinha ali, aquele povo com dificuldade para construir a igreja, para construir o salão paroquial, até mesmo a casa do padre, com aquela dificuldade. E a paróquia, da mesma diocese, uma outra paróquia rica, cheia de dinheiro, não sabe nem onde meter dinheiro. E fica investindo em bobagem. Deveria um sentimento de partilha, de solidariedade dentro da própria instituição, ajudar a construir aquela igreja. Mas existem coisas impressionantes, que às vezes nós ficamos observando. Como é que pode isso acontecer? Não há partilha, como se fossem coisas estanques, coisas autônomas. Nós temos que rever esse tipo de atitude de comportamento, de administração. Isso não é evangélico, isso não é, Jesus não pediu nada disso. Nós temos que partilhar as coisas materiais para que cheguem às outras pessoas mais necessitadas os recursos que muitas vezes nós temos em abundância. Vejamos o Evangelho de hoje. É um Evangelho até curto, de São Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 34. São 3 versículos. 32, 33 e 34. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não receeis pequeno rebanho. Vejam, pequeno rebanho, não tenham medo. Nolite timere, como está, aqui dizendo no latim. Nolite timere impossíveis grex. Não receeis pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o seu reino, que Deus quis dar a sua vida, a sua convivência, o seu reino com as pessoas pequenas. Vendei o que possuís. O que significa aqui? Vender o que possuís e dai em esmola. Quando a pessoa é chamada para o serviço de Deus, ela tem que se desfazer dos bens. Não ficar apegado aos bens materiais. Eu me lembro quando ainda advogava, quando era advogado, efetivamente, estava criando meu patrimônio, ainda como advogado novo, recém-formado, graças a Deus, tive êxito na minha vida profissional. Cheguei a acumular bens, patrimônios, é lógico. Mas quando eu tive a resolução de retornar para o seminário, eu vendi tudo. Vendi tudo. Me desfiz dos meus bens.
Hoje a gente vê na vida religiosa, no sacerdócio, na vida diocesana, pessoas que vêm, né, sacerdotes vocacionados, que vêm da pobreza, às vezes da periferia, até da favela, entram para a vida religiosa, entram para a diocese e acumulam riquezas, criam patrimônios. Eles vêm na contramão, enquanto me desfiz dos bens, eles vêm acumulando tesouros, acumulando patrimônio, comprando casa, apartamentos em beira de praia, em lugares de balneário, comprando chácaras em lugares caros, sítios, imóveis, fazendo viagens para lugares que não deveriam ir, Dubai, por exemplo. O que um sacerdote vai fazer em Dubai? Passear em Dubai? Só lá o hotel mais barato, pelo que eu soube, a diária é 4 ou 5 mil reais. Como? Em lugares que não tem nada a ver, nem com peregrinação. Por que acumular bens materiais? Para que ganhar 3, 4 salários se ele já ganha tudo na paróquia? Para quê? Se ele não tem mulher, não tem filhos? Será que com um salário mínimo, com aquilo que a paróquia dá, nos dá o sustento necessário? Depois que os sacerdotes tiraram as vestes sacerdotais, a batina, o hábito, ele começou a comprar roupas de grife, roupas finas, sapatos caros. Antigamente, quando eu era criança, eu me lembro, a gente via muito facilmente um padre na rua de batina. Hoje você não vê mais. Primeiro que eles não andam mais a pé, andam de carro. E carro caro, não é carro popular. Ah, mas eu preciso de um carro bom para circular, sim. Carro caríssimo. Para quê? Para que tanto luxo? Para que isso? Jesus não tinha nada disso, os apóstolos não tinham, São Paulo não tinha nada disso. Os padres antigamente andavam de ônibus, de bonde, hoje você não vê porque eles andam de carrão. Essas minhas críticas aqui, vejam bem, eu não estou aqui para denegrir o sacerdote, porque eu também sou sacerdote. Mas eu quero mostrar aqui como que a igreja, às vezes, é usada como meio de vida. A vocação não pode ser encarada como profissão. Não há que falar de salário, de férias, não existe isso no sacerdócio, nunca existiu isso. Isso é uma coisa recente que deturpou totalmente o sentido. Muitos jovens, infelizmente, buscam no sacerdócio hoje como se fosse um concurso público. Só que no concurso público você tem que fazer provas dificílimas para poder conseguir uma vaga e se estabilizar. E quando se estabiliza, abandona até o interesse público, interessa a ele. E se lasque o contribuinte, o negócio dele ali é o bem bom. E muitos sacerdotes que vêm nessa mesma balada, digamos assim, nessa embolada toda, ele bajulando o superior, puxando o saco, chega ao sacerdócio, e quando chega lá ele se instala na paróquia e usa da paróquia como se fosse uma instituição pública, de serviço público, com horário de atendimento. Daquele horário aquele atende, fora daquele horário não atende ninguém. O que é isso? Isso é traição ao sacerdócio. Isso é traição à missão da igreja. Sacerdócio não tem esse negócio de horário, não. Assim como o médico tem que atender uma pessoa a qualquer horário do dia, da noite e da madrugada, porque ele é médico do corpo. O sacerdote é médico da alma. Nós ficamos ouvindo reclamações dos leigos que sacerdote, a pessoa vai na igreja e não quer atender porque não está na hora, porque a igreja está fechada, porque hoje não é dia de atendimento, e a pessoa precisando se confessar, está com um problema interior de conflito de consciência, muitos até, já soube de casos até de suicídio por causa disso, e tem como recorrer em última instância à igreja, chega lá, o padre fecha a porta. O sacerdócio
tem que ser levado como São João de São Fecundo levou, com devoção, com dedicação, como verdadeira vocação. Serviço é se consumir pela igreja, é se consumir por Cristo. Não pode ter conforto. Não quero ser incomodado naquela hora. Que é isso? O padre, você justamente fez voto de castidade, você é celibatário, não tem família, justamente para se dispor a qualquer hora do dia e da noite. Não tem essa de horário, de dia próprio, mas não existe. É triste, viu? É lamentável, isso é vergonhoso. Se São Paulo visse isso hoje, com certeza ele teria vergonha disso daí. E o pior é que muitas dessas atitudes são abençoadas, protegidas e são incentivadas por pastores, pelos bispos. Incentivam às vezes. São complacentes, são lenientes com essa situação. Amados irmãos, nós temos que dar um basta nisso daí. O sacerdócio não pode ser visto como um meio de vida, como profissão, como conquista de uma luta. Não, eu vou lutar para ter minha... Não pode ser visto assim. Sacerdócio é serviço, é estar à disposição de Cristo, do seu povo que precisa, ser solidário com o pobre. Eu sou partidário dos pobres, né? Tem que defender os pobres. Na hora de cair doente, vai para o hospital da Unimed, vai para o hospital Einstein, vai para o hospital São José, nunca vai para o SUS. Não, eu não quero ir no hospital público. Eu quero ficar no bem bom, no bom hospital, no plano de saúde, minha saúde que importa. Infelizmente é isso que acontece. Eu mesmo, se eu cair doente, eu vou para o SUS. Como minha mãe morreu no hospital público, meu pai também. Nós temos que ter uma atitude séria como cristãos. Ou a gente assume a nossa vida como cristãos, como servidores do povo de Deus, ou nós, com certeza, estamos comprando o nosso ingresso para o inferno. O mundo de hoje precisa de sacerdotes que sejam testemunhas de um verdadeiro sacerdote. Não estou dizendo que eu seja modelo, eu não sou. Eu tenho consciência disso. Mas aqui eu tenho a obrigação de falar essas coisas, porque muitos têm medo, têm vergonha, têm respeito humano. Mas essas coisas têm que ser faladas, têm que ser ditas. Porque se nós não falarmos, as pedras falarão. Louvado seja nosso Senhor Jesus.